Bom, hora de saber como fica a previsão do tempo em todo o país. Guilherme Borges está lá na Clima Tempo. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Tavinho. Prazer estar aqui com você. Bom, o que vem? Vem vindo aí uma onda de frio, vem vindo uma mudança no tempo aí. Conta pra gente o que vai acontecer, inclusive, para que os nossos telespectadores do campo saibam aí que atitudes e que medidas preventivas tomar em função de mais uma mudança aí que vem no tempo. Com você, Guilherme. Então, Tavinho, hoje a gente, olhando principalmente as imagens de satélite, a gente vê, né, essa configuração de bastante nebulosidade pelo centro-sul brasileiro, tá? Também por áreas da região norte e central brasileira. O que que acontece? A gente tem uma configuração de uma frente fria passando um pouco afastada, Tavinho, e ela influenciou o tempo, né? Ontem também e segue influenciando hoje. E essa configuração deixa essa condição com mais nebulosidade também de chuva presente, principalmente nesse centro-sul brasileiro, né? E quando a gente pode ver no próximo mapa, como a gente pode ver no próximo mapa, né, a gente vai ver que principalmente as áreas em verde têm essa condição para pancadas de chuva mais presentes hoje. A gente segue com essa condição de chuva no sul, né, pegando principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Paraná, e uma partezinha ali também do estado de São Paulo, pegando mais a sua porção leste, e outras áreas também da região mais interior brasileira, pegando ali também região mais oeste amazonense, pegando também o Acre, Rondônia, tem essa condição para pancadas de chuva. Outra área que se destaca em questão da chuva, Tavinho, é o litoral nordestino e também o litoral, né, da faixa norte brasileira, pegando principalmente os estados do Amapá e parte da região litoral do Pará. Para essas áreas, a gente tem previsão de pancadas de chuva também ao longo desta terça-feira. Para a região central brasileira, a gente segue com essa condição de tempo mais seco, isso que é muito natural, né? Tá vindo essa época do ano, deve continuar com essa condição de sol predominando de maneira mais efetiva e essas pancadas de chuva ocorrendo mais nos extremos brasileiros. No próximo mapa, a gente vai ver principalmente a questão das temperaturas. A gente tem ainda um dia muito quente, tá vindo, principalmente nesse contraste térmico na região norte, região centro-oeste e também na região nordeste. Então a gente deve ter, né, uma terça-feira com máxima aí de 33 em Manaus, chegando aos 29 em Rio Branco, né, no Acre, também chegando aos 33 em Palmas. Então, essa região central brasileira com máximas bastante elevadas, região central e norte do Brasil, né, com essas temperaturas bastante elevadas. Enquanto isso, a região mais centro-sul brasileira fica nesse contraste mais gelado. A gente tem máxima hoje de 17 graus para Porto Alegre, Curitiba não passa dos 14 graus e São Paulo tem máxima de 18, justamente nessa configuração dessas instabilidades aí ali junto da onde vai migrando essas nuvens de chuva, favorecendo essa temperatura mais amena ao longo desta terça-feira. No próximo mapa, a gente vai ver a questão da umidade relativa do ar. Ponto muito importante. Como a gente tem esse predomínio do sol de maneira muito efetiva na região central brasileira, isso favorece para deixar o tempo mais seco. Então, principalmente a região central brasileira deve ter ainda uma terça-feira com umidade relativa do ar ficando abaixo dos 30% nos horários mais quentes do dia, nas áreas em amarelo no mapa, mas para as áreas em vermelho isso agrava um pouco mais, pegando principalmente a região de Goiás, leste do Mato Grosso, pegando também Tocantins, parte ali do interior do Nordeste brasileiro, também sul, sudeste paraense. Para essas áreas a gente tem a umidade relativa do ar ficando abaixo dos 20% nos horários mais quentes do dia. É um tempo muito seco e isso tem esse efeito principalmente na umidade relativa do ar. No próximo mapa, a gente vai ver principalmente a questão das temperaturas para amanhã. A gente segue com essa região centro-sul brasileira mais fria e o destaque importante para essas temperaturas mínimas. A gente tem mínima prevista de 12 graus para Porto Alegre e essa condição de temperaturas bastante baixas. Florianópolis tem mínima de 13, já Curitiba tem mínima de 9. Em São Paulo, também a gente vai ter essa redução da temperatura mínima. A mínima prevista é de 12 graus e já para Campo Grande a mínima é baixa, mas não tão baixa em comparação às outras áreas do Brasil. A mínima prevista é de 16 graus. No próximo mapa, outro destaque bastante importante, a geada. O sistema já, essa condição, pode dizer assim, né, que favoreceu essa geada mais efetiva já se deslocou, mas ainda segue presente essas temperaturas mais baixas. A gente deve ter ainda uma quarta-feira com previsão de geada na campanha gaúcha, a gente teve esse registro hoje, e isso deve continuar ao longo da quarta-feira, mas restrito a essa área, como eu falei, o sistema que causou essa massa fria
já começou a se deslocar, então, consequentemente, isso deve começar a perder um pouco de força a partir da quinta-feira e da sexta-feira. Olhando o próximo mapa, a gente vai olhar principalmente a questão da chuva para os próximos dias. Olhando entre o período de 6 de agosto e 10 de agosto, a gente vai ver essa configuração de chuva ainda muito presente no centro-sul brasileiro. A gente vai ver ali que vai ter um alívio agora, mas a chuva vai retornar mais para o final dessa semana e, consequentemente, isso que vai favorecer esses acumulados que a gente está vendo no mapa. Então, a gente deve ter novamente o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, também parte ali do estado de São Paulo, embebida nessas pancadas de chuva associadas a alguns sistemas meteorológicos. Os acumulados são comedidos, variam entre 15 e 45 milímetros de chuva, mas ajudam a continuar, pode-se dizer assim, nessa condição de umidificação do solo, não deixando ele secar de maneira tão efetiva. Então, essa configuração entre 6 e 10 de agosto de chuva ainda presente. Outras áreas do Brasil que se destacam nesse mapa em questão da chuva é a região norte brasileira. E um ponto muito importante, a gente vai ter essa condição de chuva muito presente em algumas áreas ali do Amazonas, Roraima, também centro-norte do Pará e também do Amapá, com acumulados ali de chuva variando entre 70, 100 milímetros de chuva, principalmente no estado de Roraima. E essa condição de chuva mais presente nesse início de agosto deve perder um pouco de intensidade. Como a gente vai ver no próximo mapa, a gente vai ter principalmente os acumulados entre 11 de agosto e o dia 15 de agosto, fechamento dessa primeira quinzena. E a gente pode ver que os acumulados de chuva, eles reduzem de maneira mais efetiva na região norte brasileira, e a gente vai ter principalmente sobre o estado do Amazonas, sobre o Pará, sobre Roraima e também sobre o Amapá, os acumulados bem mais comedidos em comparação a esse inicinho de agosto. E isso mostra essa continuidade das instabilidades, que é normal ali da região, mas já um alívio em comparação a esse início de mês. Outro destaque importante também desse mapa, Tavinho, é que a gente vê que principalmente o centro-sul brasileiro tem um alívio nessas instabilidades mais significativas que a gente está vendo, e os acumulados devem ficar ali entre 30 milímetros, principalmente sobre o estado do Paraná, mas pouca chuva, mais de pancada mesmo, sem volumes significativos. Então, esse fechamento da primeira quinzena de agosto deve ser um pouco contrastante com esse início de agosto, tá vindo? Ok, Guilherme. Está aí então as informações da Clima Tempo. Amanhã você volta aqui no nosso programa. Obrigado, abraço e até amanhã. Obrigado, Tavinho. Prazer estar aqui com você. Ok.